Na última reunião do ano, que aconteceu agora em dezembro, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu acelerar o ritmo de aumento da taxa básica de juros da Selic e subiu em 1%. Agora a Selic está em 12,25% ao ano. Se não bastasse isso, a taxa já está elevada, o Copom ainda deixou contratado, ainda fez a previsão de mais 2 novos aumentos de 1%, um na reunião de janeiro e outro na reunião de março, quando a Selic vai alcançar o patamar de 14,25% ao ano. Nesse cenário de aversão a risco, de uma política fiscal tão confusa aqui dentro, o governo apresentou uma medida, um pacote de medidas de ajuste fiscal que não agradou nada ao mercado. A gente só viu depois disso as taxas futuras subindo, a Selic agora subindo, câmbio lá nas alturas, dólar ultrapassando os R$6. E a pergunta que fica nesse momento em que os juros estão lá em cima, e não dá para discutir, é um momento muito forte, muito favorável para a renda fixa. A pergunta que fica é: qual a melhor renda fixa para 2025? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Anota aí que os detalhes são os seguintes, a gente vai ver os seguintes pontos. Primeiro a gente vai falar sobre os cenários favoráveis para a renda fixa pós-prefixada e a indexada à inflação. Nós vamos ver quais cenários de inflação, de juros, enfim, vamos ver como ela se comporta em diferentes cenários para ver, no ponto 2, as projeções econômicas atuais para 2025, levando em consideração o que o mercado está estabelecendo ali no Boletim Focus. Então, diante dessas projeções, a gente fazer comparações, que é o ponto 3 aqui do nosso conteúdo, comparação entre as projeções de retorno tanto da renda fixa pós-pré-indexada à inflação, levando em consideração os dados que a gente tem das projeções dos indicadores econômicos de inflação, de taxa de juros. Legal? Vamos colocar a mão na massa. Eu só vou te pedir, antes da gente colocar a mão na massa aqui, me ajuda aí também. Deixa seu like e, o mais importante, se inscreva nesse canal. Eu tenho certeza que meus conteúdos vão te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos. Então, aperta nesse botãozinho que tem aí de se inscrever, se inscreve, já aperta esse botão também para receber as notificações e começar a acompanhar meu conteúdo aqui. Legal? Então, vamos lá para o conteúdo. Vamos começar pelos cenários favoráveis para a renda fixa pós-pré-indexada à inflação, começando pela renda fixa pós-fixada. A renda fixa pós-fixada é aquela que tem como indexador a Selic ou o CDI. E aqui a gente pode, para facilitar o entendimento, entender que Selic e CDI vai trazer o mesmo rendimento. Então é aquele título como o Tesouro Selic, por exemplo, que é de emissão do governo, que vai seguir a Selic. Coloca essa imagem aqui, meu editor, coloca na tela que mostra a trajetória da Selic. Aqui desde 2020 você pode ver que ela vem aumentando até chegar em 12,25% agora em dezembro de 2024. Como acontece então a rentabilidade desses títulos? Esses títulos, eles só sobem, eles não caem. Se a Selic cair, eles vão render menos. Ele faz o seguinte, ele calcula a rentabilidade. Hoje a Selic está em 12,25%, ele calcula 12,25% pro rata dia, dividido por dia. Então todo dia o teu ativo vai aumentando um pouquinho, ele só vai subindo. Se a Selic cair de 12,25 para 10, por exemplo, o teu título passa a render pro rata dia o proporcional a 10%, não mais a 12,5%. Da mesma forma, se a Selic subir para 14,25% ao ano, vai ser pro rata dia 14,25% ao ano e todo dia vai acruando um pouquinho, vai aumentando um pouquinho. Por isso, esse é o título que não sofre marcação a mercado. É o título que tem menos risco de volatilidade, é o indexador que tem menos risco de volatilidade. E é claro, você precisa entender a diferença de um título de emissão pública, por exemplo, Tesouro Selic, que é emitido pelo governo, para alguns títulos de emissão privada, de emissão bancária ou de emissão de empresas. Emissão bancária, CDB, LCA e LCI, e emissão de empresas, nós temos debêntures, CRA e CRI. E aí, esses títulos de emissão bancária e de emissão de empresas, eles precisam pagar naturalmente um pouco mais do que paga um título emitido pelo governo, haja vista que existe um risco maior do emissor ter algum problema de crédito, ter um default, quebrar, entrar em recuperação judicial. Então, a depender do emissor, ele vai ter que oferecer uma taxa de juros maior, e aí você precisa ter esse cuidado de não escolher somente baseado naquele emissor que está oferecendo a taxa de juros maior, porque se ele quebrar no meio do caminho, ele não vai te pagar.
Lembrando que os títulos de emissão bancária, LCA, LCI e CDB, têm uma garantia a mais, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por CPF, para te dar essa cobertura e essa garantia a mais em relação aos CRI, CRA e debênture, que não tem essa garantia do FGC. E olha só, eu dei uma pesquisada aqui na minha corretora, no BTG, e eu colocar essa imagem na tela, mostrando aí CDBs pós-fixados de vários bancos, pagando aí 115% de CDI, 114%, 113%, nós temos várias opções pagando bem alto, então, sem dúvida, é algo a se considerar. E aí, qual o cenário positivo para renda fixa pós-fixada? É um cenário em que os juros aumentam. Então, se você tem hoje uma aplicação que é lastreada em CDI ou Selic, se a taxa Selic sobe, esse título sobe também. Ele não sofre marcação a mercado e ainda passa de pagar mais um pouco. Se o cenário for de alta de juros e de queda de inflação, o seu ganho real vai aumentar mais ainda. Lindo, esse cenário é excelente. Qual é o cenário ruim? Um cenário que você pode ter queda de juros e alta de inflação. Imagine que o governo vai lá, a partir do ano que vem, o presidente Lula força, né, começa a fazer gestões lá junto ao presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, forçando ele a baixar juros. Por exemplo, né, uma situação hipotética. Se isso acontecer, ele baixar juros na caminhonetada e a inflação continuar alta, o seu ganho real vai diminuir. Então essa é um cenário ruim, onde a queda de juros e a alta de inflação, aquele cenário da canetada, é muito ruim para os ativos que são indexados ao CDI ou à Selic. Agora vamos falar dos cenários para renda fixa pré-fixada, que é aquela que a remuneração é uma taxa fixa. Por exemplo, 13% ao ano, 14% ao ano, 15% ao ano. O brasileiro adora esse indexador pré-fixado porque ele faz a comparação do 1% ao ano. Olha, se der mais de 1% ao ano, tá legal, é um bom investimento. Tem isso daí na cabeça do brasileiro. Mas esse tipo de indexador traz um risco que não aparece, que não fica aparente, e a gente vai tratar disso agora quando eu falar sobre os cenários positivos e negativos. Bom, o fato é que a renda fixa pré está oferecendo taxas muito altas nesse cenário de risco fiscal, de aversão a risco aqui no Brasil. Hoje mesmo tinham taxas no Tesouro Direto oferecendo mais de 15% ao ano. Ontem eu olhei na minha corretora, peguei um print de tela e você pode ver aí que títulos de emissão privada, CDBs, oferecendo mais de 16% ao ano de retorno. 16,5%, né, 16,46%, 16,42%, 16,34%. Taxas pré-fixadas muito elevadas e é claro que, mais uma vez, vale aquela diferença. Se o título de emissão do governo está oferecendo 15%, os títulos de emissão bancária têm que oferecer, por exemplo, né, 16%. Daí para lá, dependendo do risco do emissor. Os títulos de crédito privado, emissão de empresas, debêntures, CRA e CRI, que não tem fundo garantidor de crédito, um pouquinho mais também. Então, tem todo esse risco na hora de você selecionar a sua carteira de ativos de emissão bancária e emissão privada. Vamos lá, quais são os cenários positivos e negativos para renda fixa pré-fixada? Eu vou começar pelo cenário positivo. É um cenário em que você contratou alto, por exemplo, 16% ao ano. Imagina que você pegou um tesouro pré-fixado pagando 16% ao ano. Principalmente se ele tiver uma duration longa, um prazo longo, se os juros caem, você vai ganhar na marcação mercado. Então, um cenário onde os juros caem é favorável para quem comprou, para quem já está posicionado nesse título. Esse cenário e um cenário onde a queda de inflação também é favorável. Porque imagina que você pegou um título a 15%, a inflação era 4%, depois a inflação caiu para 2%, aumentou o seu ganho real. Então, o seu ganho real, que é o ganho nominal menos a inflação, aumentou quando a inflação diminui. Legal. E o cenário negativo? O cenário negativo é o inverso. Um cenário em que você tem alta de juros, então você comprou um título pagando 15%, daqui a pouco os juros continuam subindo, daqui a pouco vai ter títulos pagando 16%, 17%, 18% e você vai ver o seu preço unitário do título, se for um título do governo, por exemplo, que é marcado a mercado, você vai ver o preço dele de face caindo. Então, o cenário negativo é um cenário de alta de juros, de continuidade, alta de juros e de alta de inflação. Esses são cenários ruins para quem entra na renda fixa pré-fixada. Então, veja só, esse é o risco que o investidor muitas vezes não enxerga. A renda fixa pré-fixada ela é mais arriscada entre a pós-fixada, a pré, claro, e a indexada à inflação. Das três, ela é a mais arriscada,
Porque se você pega um título longo e nesse período, nessa janela temporal, você pega uma inflação muito alta, a inflação pode corroer o seu ganho real, que é o ganho nominal menos a inflação. Então imagina, você compra um título que paga 15% ao ano, mas a inflação também é 15% ao ano, ganho real você não vai ter nenhum, vai ser zero. 15 menos 15 vai ser zero. Então, esse cenário, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que você não deve se expor somente na renda fixa pré-fixada. O meu conselho é que, se for entrar, pegue títulos com prazos menores, evite aqueles que têm prazos muito longos, porque a gente não sabe o futuro no Brasil, o que vai acontecer no Brasil. Até o passado é incerto, quem dirá o futuro. Vamos agora então falar da renda fixa indexada à inflação. Essa daqui ela é muito boa, muito interessante, porque além de garantir uma taxa pré-fixada, ela te protege da inflação. Ela indexada é aquela indexada que paga IPCA mais uma taxa fixa. Por exemplo, IPCA mais 7%, IPCA mais, chegou agora a 8%, né? Nós vimos títulos hoje sendo negociado a IPCA mais 8%. Eu até dei um print para ver. Ontem, na minha corretora, tinha títulos lá pagando, títulos de emissão privada, né, CDBs, de emissão bancária, pagando aqui IPCA mais 7,75, IPCA mais 8,55, IPCA mais 8,50, que historicamente é muito alto, muito elevado e tem condição de, sem dúvida, trazer um retorno muito bom para você no longo prazo. Cenário positivo é um cenário de queda de juros, quando você tem, né, uma queda de juros, você pegou IPCA mais 8, aí caiu para IPCA mais 6, o seu título na marcação a mercado, para quem já está posicionado, sobe. Se você não entende, não sabe o que é marcação a mercado, eu vou deixar aqui, tá, um vídeo que eu fiz falando, explicando um pouco mais sobre marcação a mercado, depois você vai lá e assiste. Um outro que também favorece aqui o cenário positivo é a alta da inflação. Se você tem um cenário de alta inflação, que vai pagar IPCA mais a taxa de juros, você tem esse título pagando mais. Então o cenário favorável seria tanto um cenário de queda de juros quanto de alta inflação, você estaria bem protegido com esse título. O cenário negativo seria um cenário de alta de juros, você pegou agora um título que paga IPCA mais 7, daqui a pouco tem títulos pagando IPCA mais 8, mais 9, ou esse mesmo título sendo oferecido a IPCA mais 7, mais 8, mais 9, né, subindo, além do que você pagou, você vai ver o valor de face do título que você já comprou caindo. Então é um cenário negativo. Para quem está de fora e vai entrar, maravilha, porque vai pegar títulos pagando mais. Mas para quem está dentro e já comprou, vai sentir a marcação a mercado. E a queda na inflação também vai trazer aí não vai trazer tanto retorno assim. Embora a inflação aqui no ganho real, a gente nem deveria considerar muito a inflação, porque aqui você já tem a proteção da inflação nesses títulos. Tá? Então agora a gente vai analisar as projeções do mercado para 2025. Eu peguei do boletim Focus, que foi divulgado, o relatório Focus, que foi divulgado na segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 16, foi publicado no dia 16. E aqui eu vou pedir para o meu editor, coloca essa imagem aqui na tela e a gente vai aqui dar um zoom, deixa eu dar um zoom aqui para enxergar, para falar para você, tá em amarelo, tá destacado em amarelo aí. IPCA, projeção que o mercado está fazendo hoje para fechar 2025, encerrar 2025 em 4,60. PIB 2,01, câmbio 5,85, o mercado está otimista que vai cair, porque nós já passamos de 6, ou seja, ele está achando que em 2025 vai acomodar mais esse câmbio, e a Selic fechar o ano que vem em 14%. Então vamos considerar aqui essas duas variáveis, IPCA 4,60 e Selic de 14%, e agora a gente vai fazer algumas projeções da renda fixa pré-fixada, indexada à inflação e a pós-fixada, para ver qual vai trazer o melhor retorno dado um título com o mesmo prazo de vencimento. Agora, no terceiro tópico do nosso conteúdo, a gente vai fazer a comparação de projeções de retorno entre a renda fixa pós-fixada, pré-fixada e a indexada à inflação, levando-se em consideração as projeções de inflação e de taxa de juros que a gente viu no relatório Focus, né, no boletim Focus, e também nas taxas que estão sendo praticadas hoje no Tesouro Direto. Eu acabei de dar um print na tela e ver, né, as taxas que estão sendo praticadas. Então nós temos pré-fixados aí acima de 15%, 15,33%, no momento, né, que eu faço esse conteúdo aqui, esse vídeo. Também temos o Tesouro Selic, paga Selic, né, no pós-fixado, e Tesouro IPCA+, pagando aí até acima de 7,5%, 7,58%, já dá uma ideia de como a gente pode fazer as projeções. E aí eu utilizei uma planilha, inclusive essa planilha da EQI Research, e coloquei aqui os dados, né, as projeções econômicas aqui de Selic, né, de CDI,
de 12% e 25%, que é o que nós temos agora em 31 de 12 de 2024. O ano que vem, o que está sendo projetado no Boletim Focus, 14%. Depois, 2026, 11% e 25%. IPCA, 4,89%, a projeção de terminar esse ano 2024. Projeções para 2025, 4,60%. E projeção para 2026, 4%. Levando em consideração também a tabela de imposto de renda, eu simulei aqui alguns CDBs, poderia ser Tesouro Direto também, mas eu tive que colocar aqui qual é o tipo do ativo, coloquei CDB e coloquei aqui os indexadores, um pós-fixado, um pré-fixado e 3 IPCA+, para a gente simular aqui algumas diferenças. O pós-fixado eu considerei 110% do CDI, o pré-fixado 15% ao ano, o IPCA+, considerei um de 7,5%, um de 8%, um de 8,5%, todos eles vencendo em 17 de 12 de 2026, portanto 730 dias. Já então caímos na alíquota, na menor alíquota de imposto de renda de 720 dias, que é de 15%. E quando a gente pega a taxa, essas taxas de retorno, considerando o imposto de renda e considerando também inflação e as projeções, aqui traz o retorno maior, foi a pré-fixado. Trouxe um retorno de 12,8% nesse cenário, levando em consideração tudo isso. O pós-fixado, 110% de CDI, está trazendo um retorno de 11,8% ao ano. Se a gente mudasse aqui, por exemplo, para 100% do CDI, também cairia já para 10,7%, mas vamos considerar ainda os 110% do CDI, que é possível encontrar títulos pagando isso, como eu mostrei nesse vídeo aqui no CDB que eu tirei da minha corretora, naquele print que eu dei anteriormente. E aqui os IPCAs pagando 7,5%, vai trazer um retorno líquido anual de 10,5% e 10,9%. Agora, esses títulos aqui, levando em consideração esses cenários, estão trazendo taxas menores, mas eles têm a questão da marcação a mercado. Se você pega títulos com duration maiores e entra nesse momento que as taxas estão muito altas, se houver uma redução da taxa Selic, embora não seja isso que está projetado no Boletim Focus, esses são os títulos que mais vão performar bem, mais vão trazer retorno no curto prazo para o investidor com uma visão já mais especulativa. E também, para quem quer se proteger de um surto de inflação, esses títulos eles protegem mais porque eles pagam IPCA mais uma taxa real. Por isso que a gente sempre aconselha ter um pouco desses títulos IPCA mais na carteira. O ideal é fazer uma diversificação. Quando o investidor é mais conservador, tem mais exposição em pós-fixado. Quando ele aceita um pouco mais de risco e quer aproveitar a marcação ao mercado quando os juros estão muito altos, IPCA+, pode até pegar durations maiores, períodos de vencimentos maiores. E o pré-fixado, embora ele esteja aqui apresentando uma rentabilidade mais interessante, tem que ter cuidado, porque se tiver uma inflação muito alta nesse período, a inflação come toda a sua rentabilidade real e você fica no 0 a 0. Você trouxe rentabilidade nominal, mas não ganhou taxa real se a inflação disparar. Por isso ele não te protege tanto quanto o Tesouro IPCA+. Legal? Então, essas são as considerações. Eu quero saber se você está aproveitando esse momento para montar a sua carteira também de renda fixa, para você entrar na renda fixa. Me fala aqui qual é o tipo de renda fixa que você está investindo, se você está aproveitando esse momento de juros altos. E se você não entendeu nada, ficou com dúvidas e quer ajuda nos seus investimentos, então entre em contato aqui com a gente no Meu Patrimônio. Agende uma reunião, vou deixar o link para você conhecer o nosso trabalho aqui no Meu Patrimônio. Eu tenho certeza absoluta que nós podemos te ajudar a investir melhor. Agende uma reunião com o nosso time de consultores de investimentos. E se você agora quer aprender não só sobre renda fixa, mas ter uma visão geral de como montar uma carteira, agora que você já entendeu bem as diferenças e as projeções para o ano que vem dessas rendas fixas, se você quer aprender a montar uma carteira diversificada, vai aparecer aqui, ou desse lado aqui, um card onde eu fiz um conteúdo te mostrando como você pode montar uma carteira de forma diversificada de acordo com o teu perfil de investidor. Beleza? Eu desejo para você bons investimentos, um grande abraço e vambora!